Hoje eu vim falar algo rapidinho. Hoje eu me deparei com uma pessoa que ela se diz extremamente espiritualista e espiritualizada. Porém, quando a gente vai conversar com ela sobre algum termo, alguma coisa que ela acha que não é tão espiritualizado ou evoluído, como um exemplo, palavrão, né? Eu sempre falo que palavrão, às vezes a gente solta ele no momento e ele quebra uma energia negativa, né? Parece que não, mas muitas vezes a gente ligar o F, né, para não dizer a palavra completa, ela acaba fazendo desfazer ligações energéticas que às vezes é preciso. E essa pessoa, ela não permitiu nem que eu falasse a palavra, né? Eu não tô falando aqui para vocês porque é um vídeo que vai, né, para muitas pessoas. E talvez a pessoa também tenha esse conceito de que palavrão é feio. Na verdade, a gente devemos saber, como posso dizer, quando a gente não conhece a nossa escuridão, não tem como a gente encontrar a nossa luz. E tudo na vida é dualidade. Então, bem, mal, ruim, bom, feio, bonito. E assim também é para as polaridades, como dia, noite, claro, escuro, preto, branco, yin e yang, né? Que é aquele símbolo redondo assim, que tem a bolinha preta e o outro lado. Então, se para tudo tem essa dualidade, por que não permitir que o nosso lado sombra se manifeste também? E o nosso lado sombra, muitas vezes, é ele que nos traz a clareza de qual é o nosso lado luz. Sempre lembrando que nós estamos aqui na Terra para vivermos experiências humanas, né? E não angelicais, porque nós estamos evoluindo para o angelical, né? Para quem conhece, chama os reinos, né? São 7 reinos, até chegar a Deus, que é o 8º reino, né? Que é o todo. Então, só para trazendo essa analogia, que as pessoas, eu percebo que elas acabam se perdendo nessa espiritualidade, como se elas fossem possuidoras da verdade. E muitas vezes isso daí é o começo de um despertar. Eu passei por isso e acredito que muitas pessoas também passam e estão passando. Quando a gente acredita que o outro não tem nada a ensinar e que tudo que o outro fala é mínimo perante ao nosso conhecimento espiritual. Quando a gente tem essa abertura para a espiritualidade, geralmente acontece isso. E isso é o nosso ego não permitindo que a gente alcance um olhar diferenciado pro todo, né? Para Deus não existe bem e mal, não existe o feio, não existe o bonito. Na verdade, para Deus existe o todo. Amor e dor são polaridades da mesma coisa, do mesmo sentimento. Por isso que falam que quando não vai pelo amor, vai pela dor. Porque para Deus só é uma frequência diferente, tá? Isso explica muito bem no Kybalion, né? Que é um livro hermético que diz as leis universais. Então, só voltando para a questão da espiritualidade. A espiritualidade, a gente só alcança a espiritualidade quando a gente reconhece em nós as nossas sombras. E quando a gente reconhece em nós as nossas sombras, a gente também consegue reconhecer no outro a sombra do outro, né? Sabendo assim diferenciar quem somos nós e quem é o outro. Sabendo assim compreender quem sou eu para me melhorar e quem é o outro para poder ajudá-lo. E quem disse que o nosso lado sombra é feio? Às vezes a gente precisa do nosso lado sombra, né? Ou seja, da nossa raiva, da nossa ira, do nosso. Sabe assim, quando a gente impregna assim, uma energia que às vezes é mais densa, né? Uma tristeza, né? Já pensou o que seria da felicidade sem a tristeza? Como a gente ia saber que a gente é feliz se não tivesse a tristeza? Como a gente ia saber da paz se a gente não tivesse a raiva, a ira, o ódio,
o rancor, a mágoa. Vocês entendem o que seria da saúde se não fosse a doença? A gente só consegue ter um olhar, né, procurar a melhora quando a gente tem esse lado negativo. Então hoje eu vim trazer isso para vocês, olhar para a espiritualidade de vocês, mas nas duas polaridades, tá? Muitas vezes a gente precisa de seres mais fortes, como Exus, como Pombagiras, para poder quebrarem demandas, para poder quebrar coisa ruim, porque anjos, seres evoluídos, eles não estão nessa frequência. E quando a gente vem com essa carga, que alguém manda pra gente essa carga energética muito forte, às vezes a gente precisa de seres mais densos, mais brabos, mais escuros, né, que não estão na luz para poder fazer essa defesa pra gente, pessoal. Então, a gente precisa do nosso lado sombra, a gente precisa aceitar essa polaridade da sombra, do não luz, porque na verdade todos trabalham para um propósito e para um bem maior. Todos nós estamos trabalhando para chegar até Deus e estamos vivendo uma experiência humana aqui na Terra. Então nunca se esqueça disso. Quando você conseguir alcançar a sua espiritualidade, nunca se esqueça do seu lado sombra. Sou Alessandra Marques, terapeuta holística e trabalho na Clínica Pellegrini, aqui em São Vicente.